E aí, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa viagem bem interessante pela história do ensino de arte aqui no Brasil. Vamos descobrir como saímos de um modelo que era basicamente cópia para chegar numa busca por pensamento crítico. Bora lá! Para a gente começar, pare e pensa um pouquinho. Como é que eram as suas aulas de arte? Era aquele momento de criar, de se expressar livremente? Ou era mais para seguir instrução e colorir aquele desenho que já vinha pronto? Essa sua memória pessoal é o ponto de partida perfeito para a gente entender uma história muito, mas muito maior. A nossa história, na verdade, começa bem antes disso, quando um modelo de ensino de arte bem específico, bem formal, desembarcou por aqui vindo direto da Europa. O marco inicial foi lá no século XIX, mais precisamente em 1816, com a chegada da missão francesa ao Brasil. Eles não trouxeram só artistas não, eles trouxeram um sistema de ensino completo e fundaram a primeira escola de artes do país, que depois viria a ser a famosa Escola de Belas Artes. E o que se ensinava lá? O chamado modelo neoclássico. A ideia era muito clara. A perfeição já tinha sido alcançada pelos mestres do passado. Então, seu objetivo como aluno era um só: aprender a copiar essa perfeição com o máximo de técnica e rigor possível. E essa estrutura de ensino, olha, ela diz tudo. O professor era o centro do universo, o único que detinha um conhecimento. O aluno não estava ali para inventar nada, estava ali para ouvir, absorver e reproduzir. A meta era simples: se tornar uma ferramenta perfeita para copiar os padrões clássicos. Mas você sabe, né? Na história nada dura para sempre. E esse modelo tão rígido, claro, não ia ser diferente. Uma verdadeira revolução estava a caminho, uma que ia virar o jogo completamente e colocar o foco em outro lugar. Vamos ver como isso aconteceu. E a mudança foi assim radical. A gente saiu de um sistema focado no professor para um focado no aluno, da ênfase total na técnica para uma valorização do lado emocional e, o mais importante, da cópia de modelos para livre expressão. A escola nova que surgiu ali no comecinho do século XX basicamente virou um ensino de arte de cabeça para baixo. O ponto-chave aqui é que, pela primeira vez, o processo de criar e a criatividade de cada aluno se tornaram mais importantes do que o resultado final, a obra pronta. A ideia agora era nutrir o potencial de cada um, sabe? Com um olhar muito mais humano. Só que o progresso nem sempre é uma linha reta, né? Depois desse grande avanço, o ensino de arte no Brasil deu uma bela desviada, principalmente durante um período político bem complicado da nossa história. Então chegamos nos anos 70, em plena ditadura militar. E aí, a educação artística finalmente entra no currículo oficial das escolas. Parece uma ótima notícia, certo? Pois é. Só que, na prática, a coisa foi bem diferente. A arte foi tratada mais como uma atividade do que como uma disciplina séria. O que aconteceu foi que a arte perdeu todo o seu potencial crítico. As aulas viraram um treino de habilidades manuais, de reproduzir coisas sem nenhum contexto histórico, sem reflexão. Sabe aquelas lembrancinhas de Dia das Mães? As bandeirinhas para a festa junina? Pois é, a arte na escola foi basicamente reduzida a isso, uma ferramenta para decorar. Mas, felizmente, uma nova grande virada estava para acontecer. E foi essa virada que finalmente colocou a arte no lugar que ela merece, como uma área de conhecimento fundamental na formação de qualquer pessoa. E aqui eu preciso apresentar a vocês a proposta triangular. Ela foi desenvolvida por uma educadora simplesmente incrível, a Ana May Barbosa. E essa metodologia mudou tudo, porque ela defende que a arte não é só sobre fazer. É uma ferramenta poderosíssima para a gente aprender a pensar, a criticar, a refletir sobre o mundo. E como isso funciona? É genial. A proposta se apoia em 3 pilares que estão sempre ligados. O primeiro é o fruir, que é basicamente aprender a apreciar, a ler uma obra de arte. O segundo é o fazer, ou seja, botar a mão na massa, a prática artística do aluno. E o terceiro, que amarra tudo, é o contextualizar, que é entender a história, a cultura, o que estava acontecendo no mundo quando aquela arte foi feita. É um ciclo: ver, fazer e compreender. Agora guarda bem esse ano, 1996. Foi o ano em que essa visão muito mais completa da arte ganhou força de lei. Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, a arte deixou de ser só uma atividade e se tornou oficialmente um componente curricular obrigatório. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela passou a ser reconhecida como uma área de conhecimento tão importante quanto matemática, história ou ciências. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. A lei mudou, a filosofia por trás do ensino evoluiu, mas a pergunta que fica é: como é que isso se reflete na sala de aula de verdade?
A grande jornada que a gente viu foi exatamente essa. A gente saiu de uma visão da arte como uma simples habilidade técnica para chegar numa compreensão dela como uma ferramenta essencial para formar cidadãos mais conscientes, mais críticos, capazes de ler e transformar o mundo. Só que aí é que mora o grande desafio, como aponta a pesquisadora Luísa Pessoa. Apesar de toda essa evolução linda na teoria, a prática, em muitas escolas, infelizmente, ainda está presa em modelos antigos. Às vezes, naquele ensino tecnicista dos anos 70, ou, acredite, até naquele modelo de cópia lá do século XIX. E é com essa provocação que eu quero terminar. Pensa aí na sua realidade, na escola que você estudou, na escola dos seus filhos, na sua comunidade, a aula de arte que você vê hoje. Ela está de fato formando cidadãos críticos, usando aqueles 3 pilares que a gente conversou, ou será que, no fundo, a gente ainda está só colorindo o desenho pronto? A reflexão agora é com você.